Beleza. Então, se apresenta para a galera aí, faz uma breve Tranquilo, meus apresentação. amigos. Boa noite mais uma vez. Depois desse probleminha tecnológico, isso tem acontecido em várias lives, como o Alan comentou aí. Infelizmente, a gente depende da tecnologia aí, das redes sociais, né? E algumas vezes pode acontecer isso. Mas eu tenho certeza que nós teremos alguns minutinhos aqui para trocarmos ideias sobre a importância da comunicação de alto impacto. Eu sou o professor Jex, professor de comunicação e oratória. Eu trabalho com esse tema especificamente como professor de oratória faz 21 anos. Eu sou professor desde 97, já tem 26 anos que eu comecei a dar aula, comecei muito jovem, todo mundo fica espantado. Como que você começou a dar aula há 26 anos? Porque eu comecei na época com 20. Faça a soma aí, vocês vão saber a minha idade. Completei recentemente 47 anos. Eu tenho 30 anos de mercado de trabalho, porque eu entrei no mercado de trabalho aos 16, em 93, que fez agora 30 anos, no início do ano. Mas em 97 eu resolvi entrar na educação como professor e nunca mais deixei. E em 2001 eu comecei na oratória como professor, instrutor, facilitador de ensinar as pessoas a falar em público. Eu comecei a ensinar oratória por conta de uma deficiência, de uma dor que eu senti na minha primeira apresentação em 1999, antes ainda do novo milênio. Eu fiz uma apresentação que não foi legal, então eu fui em busca de cursos, treinamentos, de livros, apostilas. Na época não existia ainda a internet, e aí eu fui atrás de buscar solucionar esse problema que eu tive na hora de fazer minha primeira apresentação como palestrante. E consegui resolver esse problema, por isso que eu digo que a oratória, a apresentação em público é algo treinável, deu certo comigo, tem dado certo com inúmeras pessoas por todo o Brasil, e eu tenho feito isso com todo prazer, ensinando as pessoas aquilo que eu aprendi ao longo dessas 2 últimas décadas, através de ferramentas de programação neurolinguística que eu descobri em 2001. Hoje eu sou mestre na área de PNL, sou especialista em marketing e gestão de pessoas, tenho 3 livros, um na área de liderança, outro na área de comunicação, e o último, um método que eu desenvolvi, que é o método Copan de comunicação, que ajuda pessoas a falar de improviso em até 5 minutos, e fazer reuniões também de improviso, quando você é pego de improviso. Tenho esse livro que é um e-book digital, que foi vendido já para muitas pessoas, principalmente agora nesse ano, quando eu lancei, e fiz um curso recente em Recife, há uma semana, falando desse método Copan. Foi um sucesso lá no congresso que eu participei de gestores, com 400 gestores de pessoas de todo o Brasil. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com o Alan, tive a oportunidade de conhecer o Alan através das redes sociais, na verdade, ele que me conheceu, a gente começou a entrar em contato, e hoje estamos aqui nessa live para trocarmos ideias sobre a importância da comunicação para o seu negócio, para a sua carreira profissional, para a sua ascensão, porque quem se comunica bem tem os melhores resultados, porque não basta apenas falar, como eu sempre digo, a gente precisa impactar, precisamos ir além. Falei basicamente aí um pouquinho de mim, logicamente que tem outras coisas, sou palestrante, sou professor de oratória, mentor também de várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas que já passaram pelo CPGEX, que é a nossa empresa, que é o Centro Profissional Jeff Xavier, que fez agora 13 anos, passei 15 anos pelo Sebrae, 10 anos no Senac, sou professor de faculdade de MBA aqui no Piauí, e é um prazer sempre conhecer pessoas que querem melhorar, desenvolver essa habilidade da comunicação. E o Alan agora vai ser o nosso condutor, mandar as perguntas aí para que a gente possa ajudar essas pessoas que muitas vezes têm muito medo de falar em público, ou muitas vezes perdem a oportunidade porque não sabem se expor de maneira mais assertiva. E o meu papel aqui de mentor e professor de oratória é ajudar vocês com dicas, ideias para que vocês possam impactar na boa comunicação, na carreira, nos relacionamentos, em todos os lugares. Pronto, Alan, agora sim, me apresentei. De bola. Para quem não sabe, o professor Jax é meu mentor. A gente faz uma mentoria aí sobre comunicação e oratória. Está me ajudando muito aí. Que para quem não sabe, vê se eu estou enganado, acho que é 70% das pessoas têm mais medo de falar em público do que Um do que da pouquinho morte. menos, 60%. 60%, mas mesmo assim é um número 60. gritante, né? Um número de pessoas. Segundo a última pesquisa do Sunday Verdade. Times,
As pessoas preferem, não, vou morrer do que ter que me expor. Não, não vou de forma alguma. Tem muita gente que odeia a exposição, odeia falar no microfone, odeia a própria voz. Eu falo odeia porque não gosta de verdade. Elas não querem nem saber de ter que ir à frente, de ter que fazer um vídeo ou uma live como essa. Só de pensar que elas vão ter que fazer uma live, já treme na base, não sabe o que vão dizer, perdem as palavras. Não, Jack, se tá eu e você aqui, trocando ideia, conversando, tá de boa, tá tranquilo. Mas se coloca alguém ou várias pessoas para falar, aí eu já me perco todinho, eu já não sei o que, é que eu vou dizer, eu já esqueço as palavras, já dá um brancão. Agora há pouquinho, Alan, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me procurando, porque nós vamos ter formação agora, esse fim de semana, que é a turma 134. Aí tem uma pessoa que está em busca da comunicação, trabalha com terapias e tudo mais, e achei interessante porque no áudio que essa pessoa me mandou, eu já vi, em 1 minuto de conversa que ele me mandou, eu contei 23 nés. Né. Ele já começou se apresentando, eu sou fulano, né? Meu nome é Cicrano, né? Aí ele disse o nome, né? Não sei nem se ele vai estar na live, mas eu já estou dizendo aqui, porque como é que a pessoa. Eu estou me apresentando aqui para vocês. E eu falo, eu sou o Jax, né? É como se eu tivesse tendo uma dúvida com relação ao meu nome. Eu estou usando uma interrogação ao invés de falar uma afirmação. Eu não vou começar uma apresentação dizendo, olha, hoje eu vou falar sobre oratória, né? Eu estou aqui, né, para falar com vocês, né? Porque, né? Então, em 1 minuto de conversa, ele me falou, eu contei 23 nés, não falei nada para ele, porque ele quer fazer o curso, e eu não vou vender o peixe agora. Mas eu fiquei me coçando, porque, rapaz, esse cara aí precisa urgentemente. Porque é chato você assistir uma apresentação em que a pessoa ela tem muitos vícios de linguagens, vícios de pausa. Qual a diferença, Jax? Vício de linguagem, vício de pausa. Vício de linguagem é tipo assim, entendeu? Entendeu? Tá na família do Né. São primos ali. Tá certo? Tá. É, Eu entendeu? sou o cara Entendeu? do Pois Tendel. é. Eles são da mesma família, são primos ali. Mas tem os vícios de pausa, ou o vício de pensamento, é a mesma coisa. Que é quando a pessoa vai falar em público, ela fica assim, eu hoje esse e esse ela fica lembrando, tentando lembrar, buscando ali na memória alguma coisa que ela vai falar, e ela fica hoje nós vamos. Isso muitas vezes numa fala é muito chato, porque atrapalha. A pessoa que está ali te ouvindo, seja no podcast, no rádio, até mesmo numa live, numa entrevista, ela acha que você está engasgado ou que está um pouco inseguro, não tem tanta segurança para falar, porque você fica. Eu vou falar. Aí você. Falar o quê? Bora, diga lá, o que, que você vai dizer? É uma loucura, uma loucura. Então, é importante que, ainda bem que algumas pessoas estão tendo essa consciência de que, como a oratória é treinável, elas estão buscando essa ajuda, né, esse auxílio, ou é a mentoria, ou um curso, ou um treinamento, uma aula online, tudo pode ajudar. O importante é você ter a consciência de que você tem medo, muitas vezes, que você tem vício de linguagem, que você não sabe organizar a tua ideia para ter um pensamento com início, meio e fim, tudo bonitinho, falar de uma forma mais assistiva, mais rápida, mais prática. Tem gente que fala demais, fala, que era para dizer só uma coisa pequenininha. E ela enrola muito, e ela vai fazendo rodeios, e vai por onde, vai por ali. E você que está ali na escuta, o receptor daquela pessoa, você fica, coça a cabeça e já dá sinais ali, meu Deus, essa pessoa é muito enrolada para falar. Eu recebo áudios aqui de pessoas que me mandam. Olha, a última vez que uma pessoa me mandou um áudio de 8 minutos, deu vontade de dizer assim: meu amigo, não é podcast, não. Divida pelo menos em frações. Mande um áudio de 2 minutinhos, 1 minuto e meio ali, rapidinho tal. O conte, resuma. A pessoa vai começar a falar uma história, né? Ela começa. Porque eu peguei o Uber, o Uber era casado com não sei o quê. O que isso vai ajudar, contribuir na tua fala, no teu objetivo que você quer? Quem quer saber que o Uber era casado, que o motorista fez não sei o que mais lá, que entrou na rua e bateu a porta e caiu? Vai contando pormenores de coisas que não
há necessidade. Então a gente precisa enxugar mais, a comunicação ela precisa ser assertiva, ser mais objetiva, ser mais clara, e isso é muito importante. Valeu, Jaclay, Malfredo, grande palestrante, empreendedor do Espírito Santo. Um dia a gente vai estar juntos no palco, tá um amigo meu falando aí, ele é um grande empreendedor do Espírito Santo, Jaclay Malfredo. Nós fizemos um curso de Master Practitioner em 2019. Show de bola. Assim, qual é a importância da oratória e da comunicação de impacto assim, nos negócios? O pessoal que tem o dia a dia comunicação, venda... Alan, é muito importante porque se você é líder, empreendedor, colaborador, vendedor, tudo vai precisar da comunicação, porque ela é o X da questão. Minha marca é um X, não é à toa. É o X do Jax, do Xavier, mas é o X também que mostra que tudo é comunicação. Você quando fala, você quando fica em silêncio, você quando grita, você quando manda um áudio, você quando se gesticula, quando você tem um tom de voz mais alterado, quando é agressivo, quando é assertivo, tudo é comunicação. Então a importância é total. Eu não vou conseguir vender nada, eu não vou conseguir persuadir, eu não vou conseguir negociar, resolver um conflito, melhorar os meus resultados, se eu não consigo me comunicar bem, se eu não consigo fazer com que o cliente me entenda, se eu não consigo fazer com que o líder entenda a minha situação, se eu não consigo fazer com que as pessoas comprem o meu produto ou o meu serviço, como é que eu vou conseguir persuadir se eu não tenho uma comunicação clara, se eu falo baixo, ou se eu falo muito rápido, se eu sou muito prolixo, ou seja, se eu enrolo demais, se eu sou uma pessoa que não consigo ser mais concisa. Então, tudo isso vai interferir na tua qualidade das tuas conversas, dos teus relacionamentos, porque a comunicação, ela abre portas, ela abre caminhos, desde que você saiba utilizar bem essa forma de se comunicar com os outros, sem arrogância, sem prepotência, sabendo que você também pode errar e reconhecendo seus erros, sabendo ter uma escuta ativa, que também faz parte do conjunto da oratória. Muitas vezes eu falo que a escutatória é até mais importante do que a própria oratória, saber escutar o outro, entender. Eu falo muito sobre isso aqui nas minhas redes sociais. Quem não me segue, aproveita, me siga aí. Tem muito conteúdo, tem muitas lives, inclusive hoje eu vou falar, daqui a pouquinho, toda segunda-feira tem uma live das 10, e quando você me faz essa pergunta aí sobre a importância da comunicação nos negócios, falar sobre Power Skills é muito importante. Porque é isso, Jack? Só antecipando para quem está na sua live. Power Skills são as qualidades que estão entre as Hard Skills e as Soft Skills. Sim, mas o que é Hard Skills e Soft Skills? Já entramos até em outro assunto, mas é porque é importante entender. Quando você faz parte, quando você tem conhecimentos técnicos, você fez um curso que é tangível, ou seja, você aprendeu ali com alguém a mexer no Excel, a saber sobre informática, sobre comunicação oratória, você está utilizando as Hard Skills, é a parte mais tangível, a coisa mais que você precisa ali trabalhar, exercitar, alguém te ensinar, você fez uma prova, fez um teste oral, seja como for. Então isso é a Hard Skill. O soft skill é tudo aquilo que é intangível. É a sua empatia, a sua simpatia, a tua capacidade de resiliência, a tua inteligência emocional, a tua comunicação. São coisas que você aprende no dia a dia, que não precisa mensurar. Você vai apenas entender, opa, não estou tão bem, eu não sou uma pessoa que tem um bom relacionamento, eu sou uma pessoa agressiva. Então, você precisa trabalhar isso aí. Você pode ir atrás, você se compreendeu e precisa entender que a tua inteligência emocional vai interferir na tua capacidade técnica. Porque imagina, o Alan, empreendedor, contrata uma pessoa excelente, um bom engenheiro lá para a construção das casas, mas é uma pessoa que não sabe lidar com ninguém. É arrogante, é prepotente, grita demais. Então, ele tem a capacidade do hard skill, que é muito importante, mas ele não tem o soft skill, que é uma habilidade de saber tratar os outros. E o power skill é exatamente a junção desses dois, a interseção, na verdade. É você ter a capacidade técnica e saber também se comunicar com as outras pessoas, se relacionar, ter inteligência emocional, ter a resiliência. Quando juntos os dois, você é um bom profissional e você é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, uma boa comunicação, tem respeito pelos próximos, pelos outros, meu amigo, aí você conseguiu chegar no power skill, a capacidade desse poder de saber lidar com esse novo mercado de trabalho, as tendências de mercado de trabalho. Inclusive, é o tema que eu vou falar amanhã para os empreendedores e empresários da cidade de Caxias, no Maranhão, sobre a importância da comunicação, do Power Skills na carreira dos negócios, que tem tudo a ver com a tua pergunta aí, Alan.
Verdade. Agora, só dando um adendo, eu tive um problema aqui, por isso que eu fui buscar ajuda com mentoria em oratória, em comunicação. Eu fui apresentado para mim um investidor para uns trabalhos Sim. meu aqui, uma empresa que eu estou abrindo agora, e eu tive que fazer uma apresentação. Nossa. E foi uma negação. Quando terminou, eu senti que foi péssimo. O que é o meu mentor, que é meu coach business, que é o André, que teve a última live, ele falou, não, Alan, vamos tentar de novo. Eu falei assim, não, vou me preparar para depois fazer como tem que ser feito. Porque você perde a oportunidade com a falta de comunicação. Realmente a comunicação não verbal, né? Se até se pudesse falar sobre ela, porque o pessoal confunde que às vezes não é só a comunicação, não é só Isso, a oratória, né? o corpo ele O fala, corpo também ele fala. grita. A pessoa precisa entender que quando eu falo de oratória, eu falo de um conjunto de ferramentas. Mas depois eu vou responder, tem algumas pessoas fazendo perguntas aí, depois a gente olha aí direitinho, tá bom, meus amigos? Então, quando eu falo de oratória, é um conjunto de ferramentas. Que ferramentas são essas? Não é, a fala, ela só é a pontinha do iceberg. Imagina aí que a oratória está ali, o iceberg ali todinho. A fala, falar, até o papagaio vai falar. Qualquer pessoa pode falar, mas é a pontinha do iceberg. A oratória é o conjunto completo desse iceberg, onde abaixo, a parte mais submersa ali do iceberg, fazendo aqui essa analogia, é onde você vai ter o desenvolvimento da tua postura, do teu tom de voz, da tua dicção. Jackson, um curso de oratória vai melhorar isso? Muitas vezes não é só um curso de oratória, é um fonoaudiólogo, é até um psicólogo que pode te ajudar a descobrir crenças limitantes, problemas que você teve lá atrás, na tua infância, ou na adolescência, ou na faculdade, ou um pai que era muito lá agressivo, e você desenvolveu alguns bloqueios, algumas crenças limitantes que faz com que você hoje não se torne um bom comunicador, um bom líder. E aí, quando o Alan fala da questão do tom de voz, é muito importante, e da comunicação corporal, porque eu não sei, não é só falar, eu tenho que ter todo o conjunto, a congruência com o meu corpo. Eu falei essa semana no meu story, não sei, eu acho que eu não coloquei no feed, não. Mas eu falei sobre a questão. Ah, eu acho que eu botei só no story mesmo, que foi um vídeo você viu, Alan, nos três pessoas de um supermercado cantando Hoje eu tô tão feliz, hoje eu tô tão feliz, com a mega promoção do não sei o que. Aí dá o nome do supermercado. Aí os três funcionários da empresa que foram colocados lá para fazer a propaganda, eles não demonstram absolutamente nada de felicidade, e sim o contrário, constrangimento, parece que estavam ali obrigados, porque alguém mandou eles cantar a musiquinha lá do supermercado, e sem a postura adequada, sem um tom de voz adequado, com um semblante de constrangimento, ele olhava para a câmera assim, eu já estou tão feliz, hoje eu estou tão feliz, com a mega promoção do Sol Maior. Aí eu até fiz uma brincadeira nos stories falando, como que você vai falar de alegria? Eu chego para você aqui, hoje eu estou tão feliz, Alan, por estar aqui com você, muito bom. Aí você, Jack, você passou o fim de semana na praia, animado, dançando, como é que você chega aqui com essa cara de tristeza de velório? Ou seja, é a tua expressão corporal, o corpo fala, ele grita, ele expressa, não tem como mentir quando você conversa com as pessoas, quando você olha nos olhos dela, que no caso nós estamos falando através da tela do celular, mas não há como mentir, ou seja, sobre se eu estou cansado, se eu estou com sono, se eu estou zangado, se eu estou feliz, a não ser que eu seja um bom ator e eu consigo interpretar isso, mas mesmo assim, uma hora ou outra, seu corpo vai denunciar, dependendo da situação ali que você faz na tua apresentação, na tua live, e aí aí, Jack, tá cansado? Não, não tô com sono, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, eu tô mostrando uma coisa, mas meu corpo está dizendo outra. Então, eu preciso estar sempre alinhado com relação à minha fala, às minhas palavras, ao meu tom de voz, que o iceberg é só a fala, mas o meu tom de voz, minha dicção, minhas palavras, a minha expressão corporal é o conjunto completo da obra aí da oratória que faz com que você consiga impactar em qualquer lugar. Verdade. Mas assim, quais são as principais habilidades necessárias para se tornar um É bom comunicador, um principalmente bom treinar orador? bastante, a habilidade de saber escutar, a habilidade de saber o que falar, ou seja, como é que você vai me convidar para falar de oratória se eu não consigo entender nada sobre oratória? Ou imagina que você, Jax, eu vou te chamar para falar de educação financeira.
E aí eu não entendo de educação financeira. Quem entende de educação financeira é meu amigo Wilson, é minha amiga Rafa das finanças. Eles entendem bastante sobre o CDB, quais são os investimentos que dão lucro e tudo mais. Não é minha área, não é minha praia. Então, a habilidade de você entender sobre o assunto, de você fazer uma pesquisa, de você saber desenvolver esse tema de uma maneira fácil, para que todas as pessoas possam entender o que você vai dizer. Como é que eu vou conseguir passar essa mensagem? Porque não é o que você diz, é como você diz que vai fazer a diferença. Então, a partir do momento que eu conheço o assunto, que eu tenho a habilidade de transmitir esse conhecimento de maneira simples, até que uma criança possa entender, fica muito mais fácil. Então, eu preciso treinar isso. A oratória, como eu falei há pouco, ela é treinável, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, e aí eu preciso saber como falar, o que falar, qual a maneira que eu vou utilizar isso de forma mais técnica, mais um nível mais alto, um nível um pouco mais mediano, quem é o meu público, é uma habilidade de conhecimento lá de você saber quem são as pessoas com quem você vai trabalhar, conviver com aquelas pessoas, ou pelo menos entender quem são as pessoas, para você nivelar a tua conversa, a habilidade de saber escutar o outro, a habilidade de ter a empatia, ou seja, se colocar sempre no lugar do teu público. Uma vez aconteceu aqui, Alan, de um palestrante chegar falando sobre um determinado tema na área do empreendedorismo, que foi um órgão aqui, uma instituição da qual eu participava, convidou. E aí o que acontece? A pessoa chegou com muita prepotência, muita arrogância, porque achava que estava aqui. Eu estou falando do Piauí, eu esqueci de falar isso, eu sou de Teresina, Piauí. Para quem não conhece, o Piauí é um dos 9 estados do nosso Nordeste, querido Nordeste, que não tem praia aqui em Teresina, mas esse fim de semana eu estava nas praias piauienses, que são as mais belas do Nordeste, não é porque é o nosso estado. Mas é um pedacinho pequenininho. Só que, assim, tem pessoas que não conhecem. Por exemplo, eu estava semana passada em Recife, e aí, quando eu falei para um dos motoristas de aplicativo que eu era daqui, do Piauí, a pessoa, mas onde é que fica isso? Em que lugar, em que região? Ou seja, aí uma outra pessoa, isso foi um motorista de aplicativo, outra pessoa que eu conheci no evento, falei sobre Piauí, é Piauí, mas onde é que é? Aí entra a sua pergunta mais uma vez. A habilidade de entender teu público, de conhecer mais sobre ter conhecimentos gerais, de ser mais curioso, de ser uma pessoa que busca informações, para muitas vezes não passar vergonha. Jax, mas a pessoa não sabe, tudo bem, tudo bem. Mas tem certas coisas que você, às vezes, é melhor agir como se você soubesse, do que você não passar uma vergonha ali. E me lembrei daquele caso da moça da Carolina do Norte. Um beijo para Carolina do Norte, essa moça é muito legal. Eu vi, essa foi Eu acho que a pessoa tem que se A preparar, né? habilidade da De preparação é alguma muito forma. importante. Você tem que estar preparado. Se você vai fazer se você vai fazer uma apresentação de um projeto, de um negócio, uma venda, você tem que ler o seu produto ali para saber, para você não passar uma informação precisa, exatamente, assertiva. Isso é muito importante. Boa noite, Network. É Network de onde? Alphaville. Boa noite para você. Alphaville, amiga Fabiana, essa aí, siga essa mulher, que essa é a mulher das conexões. Maravilha, sensacional. Boa noite para vocês todos aqui, que bom. Sempre bom fazer boas conexões. A Elcio também faz parte do clube lá do Network. Show de bola. Vamos fazer essas boas conexões aí, porque a comunicação é o X da questão, mas a conexão ela vai além da comunicação, porque quando você se conecta, eu tenho um método, Elan, você não fez a pergunta, mas eu vou falar rapidinho aqui, que é o método X de comunicação, que é exatamente mostrar para as pessoas que o meio do X é a conexão. Uma perninha do X, eu falo dos Cs da comunicação, ou seja, que é o que a gente acabou de dizer, que são as habilidades. Você ter congruência, você ter conhecimento do assunto, conhecimento do público, ter criatividade diante de uma situação como nós tivemos agora há pouquinho. O Instagram não estava funcionando, aqui eu não conseguia lhe ver, não conseguia lhe ouvir. Vamos testar de uma outra forma, desliga, entra novamente. E aí conseguimos sair, contornar a situação. Então isso pode acontecer também ao vivo, aqui no nosso Instagram, numa rede social, e pode acontecer no evento presencial, como já aconteceu comigo inúmeras vezes, porque eu dou palestra desde 99. Então já aconteceu do microfone falhar, do som não dar certo, e você tem que usar ali o C da comunicação, da criatividade, para você se desenvolver diante daquela situação. Você tem que usar também, além do primeira perninha do C da comunicação, o não verbal, que é a outra perninha aqui, que eu sempre falo, a segunda etapa do método X, é você trabalhar a tua postura, ter cuidado com a tua fala,
mas também com os teus gestos, com as tuas mãos, com o teu corpo, com a tua expressão facial. Tudo isso conta muito. O corpo, ele tem até segundo alguns pesquisadores aí de livros, que ele diz muito mais até do que você vai dizer. Logicamente que as palavras têm uma contribuição muito pesada, muito forte naquilo que você vai dizer. Mas se você está conversando com as pessoas, ou transmitindo uma mensagem, um conteúdo, uma reunião, uma palestra, falando uma coisa e teu corpo dizendo outra, você não vai conseguir chegar no X da questão, que é a conexão. E para isso eu preciso desenvolver boas palavras, que é a comunicação verbal, e o tom de voz. Alinhado tudo isso, eu chego no centro do X, que é a conexão. Você falando aí da pessoa do network, que é a rainha das conexões, esqueci do nome dela, mas é muito importante a gente aprender a criar boas conexões, fazendo essa rede de contatos, e isso só é possível através de uma boa comunicação. Daí a importância de você desenvolver essa comunicação, seja você líder, seja você colaborador, seja você vendedor, seja você alguém que quer realmente ter destaque, almejar novos degraus na sua vida aí, para conseguir alcançar o sucesso que você sempre almejou. Isso é muito importante. Verdade. Uma coisa que você falou aí, tocando no assunto de network, que até para você fazer network, se você não tiver uma comunicação apresentável, que você tem que ter muito cuidado com o network para você não ser uma pessoa arrogante, para você não espantar a pessoa que você está tentando se conectar. E aí entra a importância, Alan, da escutatória, que está dentro da oratória. É você aprender a escutar. Eu tive recentemente com uma pessoa, quando você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Saber conversar é muito importante. Fazer aquele pitch ali com aquela pessoa, porque tem gente que ela gosta muito de falar dela o tempo todo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não sei o quê, tá. Você acabou de conhecer a pessoa. E aí ela fica falando, e não para de falar e tudo mais. E aí você fica assim, meu Deus do céu, essa criatura aí quer se vender demais, esse marketing gratuito o tempo todo, mas ela não perguntou meu nome, não perguntou o que eu faço, não interagiu, não criou uma sintonia, uma conexão, ela só quis se vender, falar dela o tempo todo. Eu sou isso, eu faço isso, eu tenho isso, eu sou assim, e aí demonstra exatamente prepotência, arrogância, não mostra a tua humildade de conhecer a outra pessoa. E numa conversa, a comunicação é imprescindível, porque você precisa aprender a comunicar olhando nos olhos da pessoa, conversando com ela, trocando ideias. Se é um diálogo, então tem que ter duas pessoas ali conversando, ou três, ou quatro, ou cinco. E aí você conversa, escuta, fala, pergunta, interage. Não fique o tempo inteiro falando quem é você. Tem muita gente que diz assim, Jax, você é professor de oratória, eu pensei que você ficava falando o tempo todo, por onde você vai? Mas que coisa! Só porque é professor de oratória tem que ficar falando o tempo todo? Não. Eu gosto muito de ouvir as histórias, de entender as pessoas, de conhecer. Tanto é que as histórias que eu escuto por onde eu ando, eu acabo colocando em algumas palestras, em alguns cursos, em alguns eventos. Só não digo o nome dos personagens, mas eu falo, aconteceu isso com um amigo meu, com uma amiga minha, aconteceu com uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas não vou dizer que é. Aí eu conto aquela história que tem um contexto. E as pessoas, elas se conectam muito com as histórias. Então é muito importante fazer network, ouvir o outro, entender, conhecer, interagir, ser uma pessoa interessante, interessada e não apenas interesseira. Eu falo não apenas interesseira porque tem gente que só entra na vida do outro só com interesse de tirar dela alguma coisa, e não de trocar, de informar. Verdade. Nosso amigo Giannini Barcelos, você é o brabo da estratégia de marketing digital. Humildade é o grande lance. É isso aí, Giannini. É verdade. A Elsie falou, que tema perfeito, obrigado de nada. Coisa boa, com vocês. É um tema muito bom, Alan. Parabéns pela escolha do tema. Assim, não é porque eu trabalho com isso, não, mas é porque a gente precisa realmente mostrar para as pessoas que quando elas desenvolvem essa boa comunicação, aí elas conseguem alcançar resultados melhores, mais incríveis ainda, porque ela vai conseguir mostrar o que ela vende, o produto que ela pode oferecer de uma maneira muito mais interessante. Tanto é que você que está me assistindo agora, ou agora aqui no ao vivo, ou depois como é que chama, no replay, né, quando escutar mais uma vez, você vai entender que você faz negócios com quem você se conecta, com quem você cria um bom relacionamento. Então, antes de vender, você precisa aprender também a se relacionar
entender o que o teu cliente quer, o que a outra pessoa quer, porque se você só chega se vendendo, meu produto é melhor, eu sou o cara, meu produto é muito bom, esse serviço é o melhor que tem no mercado, não tem. E aí mostra que aquela pessoa fala assim, isso aí, esse papo de vendedor aí não está me agradando muito não. Aí você não vai conseguir criar uma sintonia com aquela pessoa. Por isso que existem ferramentas de persuasão, onde você vai conseguir fazer com que aquela pessoa, opa, cria um rapport, que é o famoso rapport. Eu sou mestre na área de PNL, então o rapport, para quem não conhece, é a técnica, uma das principais, não tem outras, lógico, mas é uma das principais técnicas de PNL, onde você vai aprender a se relacionar, entrar no mundo da outra pessoa, entender o que ela gosta, para você se conectar. Opa, eu e o Alan temos algo em comum aí, Flamengo. Gostamos de futebol, gostamos de viajar, gostamos aí de curtir a família. Então, tudo isso, se são temas que são interessantes para um e para outro, você pode conversar sobre isso. Logicamente que tem pessoas que têm um tempo muito rápido, bora, não vai, não quero conversa, blá, 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 não. Eu quero tudo bem, a gente entende o outro, que é uma habilidade da comunicação, é você prestar atenção, que aí entra outra técnica de PNL, que é a calibração. Você prestar atenção no que o outro quer, ou no que ele está dizendo através da expressão corporal, porque eu estou aqui conversando com o Alan, já começo a olhar para o relógio, cocei a cabeça. Aí o Alan, que já é esperto, imagina aí, e ele fala assim, Jackson, tá apressado, né? Calma aí que vai ser ligeiro, o negócio aqui vai ser rápido. Ou seja, porque ele percebeu através dos sinais que eu dei na comunicação, ou cocei a cabeça, olhei para o relógio, mostrei um sinal de preocupação, mexi na cadeira, já fui para o canto da cadeira, já me levantei. Então, tudo isso são sinais que quem é um bom entendedor, quem trabalha com a comunicação, tem que estar atento. E aí calibrar a outra pessoa, entrar no mundo dela, fazer um rapport, fazer com que aquela pessoa, opa, se sinta à vontade com você. Porque eu não faço negócio com quem eu não me sinto à vontade. Eu não compro daquela pessoa que não sabe atender bem e que não tem uma comunicação que seja interessante, que seja agradável, que seja impactante, porque aí eu acabo deixando de fazer negócio com aquela pessoa exatamente pela forma como ela chegou para mim, para falar do produto ou de um serviço. E às vezes não é nem o preço, é a maneira como você conseguiu ali convencer aquela pessoa através da tua persuasão, da tua simpatia, da tua gentileza, e aí você realmente vai conseguir se conectar. E a gente precisa sempre lembrar que não basta apenas falar, é preciso impactar. Esse é meu lema, que eu falo sempre, a gente precisa fazer valer a pena. Obrigado. E para quem tem aquela dificuldade pronto, abrir uma live. Eu, na primeira live, as pernas pareciam que as varaventes tremendo. Opa! Eu tenho o nosso amigo Janine aí, ele faz 2 lives por dia, eu acompanho. Ele tem uma estratégia, ele é estrategista de primeira. Ele começa a live, se der algum problema, igual começou no início, ele pergunta se o áudio tá bom, ele desliga a câmera, mas ele toca a live, ele passa a informação que ele quer passar. Eu acho bacana a estratégia do Janine. Mas, assim, aquela pessoa que a maioria da pessoa tem medo do julgamento do outro. Se você for ficar preocupado com o julgamento, você nunca vai falar em público. Como lidar com isso? Como você tem alguma técnica para você separar, conseguir não passar por esse momento de auto-julgamento ou de julgamento, esperando o julgamento? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva aqui, agradecer o Gladstone, estudamos juntos na infância, faz muitos anos, estudando na década de 80, olha ela, tem gente aqui das antigas. Ei, coisa boa. Não, 80 também não, foi 90, né, Gladstone? Foi 90. 80 já é demais, mas se bem que eu comecei a estudar em 82, minha primeira vez que eu fui para a escola, acho que foi 81. Ei, faz tempo, 81. Mas enfim, vamos voltar aqui. Voltando aqui, falando sobre a questão do julgamento. É você agir exatamente com o que eu acabei de fazer aqui, com naturalidade, diante de certas situações. Conversar, trocar ideias, interagir e não se importar tanto com o julgamento das outras pessoas, porque, logicamente, você é o centro das atenções. Enquanto você fala num palco, numa reunião, numa palestra, amanhã eu vou estar diante de dezenas, centenas de empresários lá de Caxias, Maranhão, que ainda não conhecem meu trabalho, só ouviram falar. Às vezes as pessoas criam uma expectativa também muito alta, e aí se a pessoa não entregar aquilo, elas ficam, nossa, mas falaram tanto assim dessa pessoa e ela não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Agir com humildade, conversar com as pessoas, quem são elas, não se preocupar. Uma palestra que eu dei lá para trás, eu tinha muito esse medo do julgamento.
Porque eu ia fazer palestras no sul do país e as pessoas diziam logo, olha, lá são doutores com doutorados, sabem muito, queriam dizer assim, sabe mais do que você não é um doutor. Você tem aí, sabe muito da tua área e tudo mais, mas você não é doutor como eles. Aí foi quando uma palestrante falou, Jackson, eles sabem muito na área deles. Eles estudaram muito no que eles realmente se propuseram a aprender ali, técnica de plantio, técnica de do que for, doutor na área dele, da informática, da economia, mas a tua área, quem domina é você. Então, se você é estudioso da tua área, se você tem conhecimento de causa, se você realmente sabe o que você vai dizer, haja com naturalidade, fale do que você sabe, não se importe com títulos das pessoas. Essa lição que eu aprendi em 2008, que nós estamos agora em 2023, faz 15 anos mais ou menos, né? 15, 16 anos, serviu muito, porque realmente, quando eu chegava em alguns lugares, algumas pessoas me intimidavam. Presidentes da empresas, que eram autarquias, generais nos quartéis, aquelas pessoas chegavam lá com todo aquele azão e tal. E aí eu aprendi, não, meu filho, você vai falar daquilo que você conhece. Eles estudaram sobre o que você sabe. Eles têm conhecimento de apresentação como você tem, então fale do que você domina, o teu assunto é esse, então relaxe. Muitas vezes eles não sabem nada do que você vai dizer, ou sabem um pouquinho, então eles vão se sentir muito mais à vontade, porque você vai falar daquilo que você conhece, e isso é um primeiro passo, para você se sentir à vontade. Então, domine o teu assunto, estude bastante. Tudo que você for falar, veja em livros ou artigos na internet. Hoje, na época que eu comecei a dar palestra, eu não tinha aí o recurso da internet, porque foi em 99. Ainda estava no beabá da internet, né? No um bebezinho ainda, não tinha Google e YouTube. Hoje em dia tem podcast, tem livros, tem e-books, tem tudo. Então, você tem a faca e o queijo na sua mão, que é um celular. Você pega o celularzinho, começa a pesquisar, atrás de livros, conversa com profissionais da área, você começa a se sentir fortalecido. Você tem como se fosse para uma guerra. Você vai munido ali. Você não vai sem nada. Você vai com informações. E essas informações da tua área que vai fazer com que você se destaque. Aí entra a parte da oratória da comunicação, que é saber como transmitir isso. Porque eu já tive professores doutores em algumas das especializações que eu fiz que não sabiam transmitir o conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas não tinha didática e não tinha metodologia. E se você é uma pessoa que sabe muito, leu vários livros, eu tenho aqui um monte de livro, beleza, leu um monte de livro, mas não sabe transmitir os conhecimentos que tem nesses livros, ou nos cursos que você fez, nos teus mestrados, doutorados, do que adianta? Você chega lá, começa a falar difícil, começa a falar de forma técnica, e aí você não vai conseguir se conectar. Então, primeiro passo, para tirar esse medo de falar em público, haja com naturalidade, não fique preocupado com julgamentos. Sempre vai ter um ou outro que vai dizer, falar da tua roupa, do teu cabelo, do teu óculos, da tua barba. Vamos buscar um defeito. Mas se preocupe com a tua mensagem, com o teu conteúdo, com a forma como você vai transmitir. Se você é uma pessoa leve, uma pessoa que sabe contar histórias, tem um certo bom humor diante de algumas situações, que isso também conta muito. Você age com autenticidade, com naturalidade, você consegue cativar as pessoas. Eu me inspiro muito em grandes palestrantes como Cortella, da qual eu faço parte da agência dele, do Cortella. Poucas pessoas sabem disso, mas nós somos colegas de trabalho, não só por eu admirar o trabalho dele, mas eu faço parte da mesma agência do Cortella, do Leandro Carnal, e essas pessoas me ensinam muito, porque foram pessoas que sempre eu admirei, que sempre acompanhei através de livros e através de vídeos, as palestras, e eu aprendia bastante com eles, vendo esses trabalhos, e hoje, pessoalmente, ou vendo o trabalho deles, eu me sinto ainda muito mais feliz e honrado, porque eu percebo essa congruência, essa forma de cativar, de agir com naturalidade, de conversar com as pessoas, sem medo dos julgamentos, porque sempre vão ter aquelas pessoas do contrário, que não vão concordar de alguma maneira ou outra, mas você falar a tua verdade, expor isso de uma forma natural, a tua informação de uma maneira mais congruente possível, para você se conectar com aquelas pessoas que vão te assistir, ou comprar um produto seu, um serviço, uma mentoria, seja o que for. Verdade. E tem que começar de algum jeito, né? Não, se não começar, como é que você vai aprender a dirigir ficando só olhando? Não adianta. Nadar só olhando o povo cair na piscina. Tem que dar o timbum. Tem que ter uma pessoa lá para te orientar e você começar lá, como eu comecei com os 18 anos, aprendi a nadar com criança. E eu sempre dou esse exemplo.
Eu usava uma boinha, aquelas boinhas de criança mesmo, para poder segurar na boinha, respira, não, engole água, faz assim, não é assim, mexe a perna, tá? É um processo, erra ali a primeira semana, 2, 3, um mês, mas depois você vai repetindo, repetindo. É a repetição que faz com que você se torne excelente, esse hábito de você ter a disciplina, a consistência. E aí você começa a fazer uma live, uma reunião ali para uns 5 pessoas, alguns colaboradores, começa a criar roteiro, começa a sentir gosto pela coisa, aí depois você vira um político, quer falar em todo canto, toda reunião da família, deixa que eu falo, o discurso é comigo. Eu tenho aqui, Fabinho de Dior. Se ele pegar o. É meu cunhado, ele tá aqui mais. Se ele pegar o microfone, meu amigo. Pode deixar. É karaokê, é música, é palestra, é aula, é tudo. Olha, que Com massa. ele Ó, a mesmo. Kelly Souza está dizendo aqui, ela também Rapaz, tinha muito isso, aí começou a assistir as lives. Oh, que bacana. Oh, maravilha, agradeço, cara. isso é uma coisa. Isso é uma coisa interessante, Jax. Cara, que hoje tem mentoria que é muito cara, tem todo tipo de mentoria, mas aquele que não se prepara porque não quer. Porque hoje na internet tem muita dica, tem muito livro, tem. É igual eu falo em empreendedorismo. Se você tem. Você tem que ter aquela pessoa. Eu tenho um mentor, que é eu me espelho sempre nele, que é o rei das franquias, o Sim. Reinaldo Zanon. O que eu busco? Você ter conexão. Eu assistindo um podcast dele e tudo, aí ele botou lá no final ele fez uma entrevista com o business coach dele, que é o André. Ele botou, vou dar um presente aí. Quem faz preenche o cadastro, ele vai ter uma sessão de graça com o meu business coach. Eu falei, como é que eu vou ser um empreendedor de alta performance tendo o business coach do Reinaldo Zanon? É. Eu falei, aí a pessoa tem que ter ousadia, a pessoa tem que ter Exatamente. coragem. E, Então não aprende quem não quer. A internet está aí, tem muito conteúdo verdade. de graça. Tem muito conteúdo de graça. Tem muita coisa aí que você pode aproveitar, que você pode aprender sem precisar pagar nada. Você pode baixar um e-book, você pode assistir podcast, escutar enquanto faz uma caminhada. Eu faço muito isso. Às vezes minha agenda é muito louca. E aí, para eu poder otimizar esse meu tempo, enquanto eu estou no carro, ou fazendo uma viagem, ou numa caminhada, na esteira, seja onde for, eu estou escutando algo que às vezes é música, mas a grande parte das vezes é vendo ou ouvindo algo que vai me acrescentar na minha carreira, ou ideias, dicas, e você escuta uma coisa, rapaz, que ideia legal desse cara, ou dessa moça, dessa jovem, muito legal. Eu assisto, às vezes, esses jovens de 2000 para cá, eles têm uma cabeça muito louca, a gente aprende muito com esses jovens, que tem, aí eu fico vendo a idade, 21 anos, 22, meu Deus, nasceu em 2001, eu já estava dando aula, já estava no mercado de trabalho, e esse menino tem uma capacidade de ganhar dinheiro, gerar resultados, de conversar, e tudo é a comunicação, porque está se comunicando ali com as pessoas, trocando ideias. Eu, por exemplo, em 2015, eu dei palestra com o Davi Braga, que é o filho do João Kepler, um grande investidor nacional. E já dei palestra com ele também, João Kepler. E o Davizinho Braga, na época ele era chamado até de Davizinho Braga, ele foi sempre teve o pai como inspiração, né? Um pai palestrante, investidor, e ele começou ali muito pequeno, jovem. Quem não segue ele, depois dá uma olhada lá. Então, o Davi Braga hoje é um grande palestrante, é investidor, mentor de jovens, cobra uma fortuna aí, ganha muito dinheiro. A primeira empresa dele já vendeu por 600 mil reais, quase 1 milhão. Então é interessante porque ele começou a desenvolver e muitas vezes ele me procurou, quando ele me conheceu em 2015, Jackson, onde é que ele mandava umas mensagens para mim no direct? Onde que eu posso melhorar? Eu falo muito rápido, que é uma outra dica que eu dou para vocês que estão aqui. A humildade de reconhecer que nem todos nós estamos prontos. Tem sempre algo a melhorar, independente da idade. E aí, o que é que o Davizinho falava? Você me assistiu e eu quero saber. Eu falo rápido, eu mexo muitas mãos, que ele mexia muitas mãos, eu tenho algum vício de linguagem, eu ando muito rápido para um lado e para o outro. Então, o feedback
ou seja, pedir uma ajuda, um retorno de alguém que te assistiu, que pode ser um mentor, que pode ser uma pessoa que entenda daquele assunto, pode ser um professor ou um profissional que você admira, que você conheça, que esteja ali, que tenha te assistido, e você pedir ali um retorno, um feedback para dizer onde você precisa melhorar. Isso é humildade, de descobrir, opa, ó, você falou assim, mas você poderia ter sido mais conciso, mais rápido, enxugar mais. Tudo isso é importante para que você possa se tornar um profissional melhor de alto impacto e um comunicador impactante e interessante. Então é importante estar sempre atento a isso. Estar nessa condição de aprendiz, como diz o Vinícius aí. Verdade. Pois é, professor Jackson, a produção já está avisando aqui, ao tempo, ao tempo. Passou ligeiro demais, né? Mas podemos ficar mais um minutinho, porque nós tivemos aquele Pois é. probleminha do início com relação a conexão que não estava legal, né? Mas agora tá legal, tá? Dá pra gente ficar mais uns 10 minutinhos. Se você achar que tá legal. Tá vendo? Não, vamos aí, tem mais uns 15 minutos Pronto, aí então de tá tranquilo. consideração. Primeiro, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Você estava em Parnaíba hoje, chegou cansado de viagem, deu um exemplo, ainda foi para academia Acabei malhar. e na academia faltou energia. Aí eu falei, rapaz, não é pra eu malhar não, porque não é possível. Depois que eu tava com meia hora, já suada lá e faltou energia. Só foi lá na academia, só na região lá, acho que foi algum transformador, alguma coisa. Aí eu falei, não, vou fazer ainda mais 2 exercícios aqui com a lanterninha, aí eu corro pra live. Deu certo. Mas é isso aí, Gabi. Muito obrigado mesmo. Hoje informação é tudo, tá? A internet tá de graça pro pessoal. Quem quiser fazer uma mentoria tem condições. O professor Jax é excepcional. Eu faço mentoria com ele sobre oratória, eu tô treinando, fico falando no espelho. Daqui uns 26 Isso anos não eu tô pode igual dizer a ele. assim, não. As palavras têm poder. Você tem que dizer assim, daqui a um mês, eu já estou conseguindo fazer uma palestra, uma aula, uma live. Ó, já tá, as suas lives já estão excelentes, já. Você está mais solto. Eu já observei da outra. É a repetição, é a consistência. A minha primeira live, eu não era Instagram. Eu não sei se você tem alguém aqui que já ouviu falar num negócio chamado Periscope. Ele era, se não me engano, do Twitter, o Periscope. É o antecessor das lives de Instagram, de Facebook. E esse Periscope é onde eu comecei a colocar minha cara aqui a tapa, né? Para as pessoas me assistirem. E aí o que acontece? As primeiras lives, meu amigo, olha, eu assisto lá, ficaram gravadas, eu falando todo formal, de gravata, né, de paletó, que eu queria estar todo bonitão lá. E aí oi pessoal, boa noite, vamos começar a nossa live, falando pausadamente, de uma maneira assim muito formal, eu não tinha essa naturalidade, essa desenvoltura, e já sendo professor de oratório. Então, tudo é consistência, tudo é repetição. Aí você vai vendo, opa, é você ser você, é conversar com as pessoas, é uma troca, é uma conversa, é um diálogo, não precisa ser aquela coisa muito durona, formal, aquela coisa muito séria. Você vai conversando, trocando ideias, aí aqui, a gente já falou de várias coisas que não estavam no script, opa, e aí a gente vai conseguindo sair o assunto, se sobressair de algumas situações, como foi o caso aí do início da nossa live aí, desse probleminha com relação à conexão, e vamos conversando, trocando ideias, ajudando outras pessoas, como alguns já falaram aqui, opa, já aprendi alguma coisa, gostei, já vi que tem uns 5 me seguindo aqui que estão na live, que agradeço já, desde já, agradeço mais uma vez você também, Alan, por ter confiado no meu trabalho, porque, gente, o Alan não me conhecia, ele me conheceu através de redes sociais também, fazendo pesquisas. E aí, ele vendo o meu trabalho, ele se conectou. E é isso que eu falo sempre para os meus alunos, para as pessoas com quem eu conheço. E hoje, inclusive, uma aluna minha falou: Jax, eu vou te chamar de papai, porque você é o meu pai da oratória. Eu vou, a partir de amanhã, dar treinamento de oratória na cidade de Timon, que é aqui do ladinho. O Alan conhece porque já esteve aqui no Piauí, já morou por aqui. E aí, 7 anos. Então, ele sabe que Timon é a nossa cidade irmã aqui do ladinho. E ela mora lá. E ela mandou uma mensagem para mim hoje, dizendo que amanhã vai ser o primeiro treinamento dela numa faculdade de oratória, de maneira voluntária, mas já para se testar, porque ela já vai começar a ganhar isso a partir do próximo mês. Aliás, da próxima semana, já ganhando. Porque ela aprendeu, ela buscou melhorar essa habilidade,
E para mim é um orgulho muito grande quando alguém busca, ou um professor, ou um mentor, porque eu fiz isso lá atrás. Eu busquei também professores, busquei cursos, apostilas, treinamentos, revistas. Tinha uma revista chamada Super Interessante, não sei nem se ainda tem essa revista, que era da Editora Abril. Eu comprava tudo que era de revista super interessante que tivesse assuntos diversos, assunto de comunicação. Tinha uma Você também muito boa, que eu comprava bastante. Tinha uma coleção de revistas Você, super interessantes, que sempre davam ideias de como você poderia melhorar. E aí, depois das revistas, começou aí a internet, nascer aí os vídeos, né? Você vê a evolução, eu acompanhei essa evolução todinha. Então, aí você vai acompanhando, vai melhorando. Aí, hoje, com o celular, na minha época não tinha um celular para você se gravar, é melhor ainda, porque você se assiste, você se grava, você vê se você faz. Tem gente que fala fazendo careta, e aí se mexe demais, mexe o ombro, mexe na cabelo, fica nervoso. Aí você vai se assistindo, mas eu não gosto de me ver. Mas como é que você vai se melhorar se você não se assiste, você não pede um feedback, até um auto feedback é sempre importante. Então a gente precisa disso. Se ver, se assistir, ver o que é que precisa melhorar. Tenho vício de linguagem, me movimento muito, mexo muitas mãos, repito muito uma palavrinha o tempo todo, ou eu sou uma pessoa muito prolixa. Aí você vai vendo o que, que você precisa melhorar. E é um passo de cada vez. É como aprender uma comida, aprender a dirigir, aprender uma habilidade esportiva, um passo de cada vez. Aí você vai treinando, vai se capacitando um pouquinho mais, pega uma outra ideia, assiste uma outra aula, vê outra pessoa, exercita, pratica, e aí cada vez mais, quanto mais você se qualifica, quanto mais você pratica, melhor você fica. Até rimou. É, você que Sim, acompanha o sou Joel fã dele. J, ele, ele, ele fala um negócio que é bem bacana, que ele fala que todo sucesso é Nossa, treinável. Não existe que fulano consegue, Beltrano aham. consegue e eu não consigo. Concordo plenamente. Isso eu levo para mim, que o rapaz falou que parabéns, Alan, parabéns, Obrigado. professor Jax. Noite aproveitosa Massa, e grande massa. Quero aprendizado. agradecer a todos vocês que já começaram a me seguir aqui. Cláudia Bimacedo, muito grato aqui por você estar por aqui. Ana Cláudia. Tem vários góis aqui, eu acho que é da sua família. Rapaz, se for entrar todos os góis aqui da minha Ô, família, acho que dá coisa boa. umas 20 Pô, pode pessoas. vir. Vem para cá, para o CPJX aqui, que a gente vai trocar boas ideias. Sempre tem aqui um espaço para a gente conversar. Eu amo fazer boas amizades. Quem me segue aí nas redes sociais vê como eu interajo bastante aqui nos stories, dicas, mensagens. Fotos dos meus bichos, das viagens, porque a internet é isso, rede social é para isso, é para se conectar, é saber um pouco do outro também, entender, para não ser uma coisa também, logicamente, você quer aprender aqui, eu faço muito isso, tanto que toda segunda-feira temos conteúdo de valor às 10h10. Hoje eu vou falar de Power Skills, como você pode desenvolver isso. Vou explicar, quem não assistiu a live no início aqui do Alan, eu falei um pouquinho sobre isso, e aí você pode ver o replay, ou pode me assistir daqui a pouquinho, às 10h10 da noite, no horário de Brasília. Nós estamos aqui no Piauí, e aí eu vou te explicar o que são essas Power Skills e como você pode desenvolver, porque a tendência de mercado é isso. Eu falei sobre esse tema também lá em Recife, e lá eu falei um pouco mais, além de soft skills, hard skills, power skills, eu ainda falei de reskilling. É tanto nome aí em inglês, na técnica, eu até não costumo utilizar, mas como é algo que está sendo tendência atualmente, e foi um tema que o Senac me pediu, e que foi um tema que o Congresso lá de Recife me pediu, então a gente fala e coloca essas palavras. Mas eu prefiro utilizar as palavras realmente no português. Ou seja, habilidades, o que você precisa desenvolver, do que usar power skill, soft skill, skill, mas faz parte. E aí a gente utiliza Faz também. parte. Eu que Jax, agradeço. muito obrigado de coração, porque vamos ver outra oportunidade. Sei que sua agenda é muito apertada, mas vai dar certo mais um dia aí. Quem gostou aí, comenta aí nos comentários, pergunta se Ah, qualquer dúvida.